são escolhas secundárias. Então, para vocês entenderem sobre a diabetes, vocês têm que entenderem que as escolhas de vocês, elas são fundamentais. Tá? Você não pode falar, é a minha genética, é isso. Não, não é. É as suas escolhas. Tá? Só que para você mudar uma escolha, o que você precisa fazer? Você precisa manifestar uma ação. Eu quero ser saudável. Não, só querer ser saudável não adianta. Você precisa, quando você pratica e você coloca isso em ação, você vai ter uma mobilidade. E isso vai fazer você fazer alguma coisa acontecer. E quando você faz alguma coisa acontecer, você gera uma mudança. Então, se eu escolher ser saudável, eu, Nike, escolho ser saudável, e de repente eu tenho uma doença, como é que fica? A gente tem que parar para pensar. Não, eu escolhi ser saudável, mas se você escolheu ser saudável, como? Só da boca para fora? Não, não pode ser só da boca para fora. Isso precisa estar impregnado na vida de vocês. Tá? Então, se eu cortar, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui. Por que a escolha é tão importante? Se eu cortar todas as árvores da floresta amazônica, eu não preciso convidar animais de deserto para vir para lá. O que vai acontecer? Eu mudei a ecologia ali. Eu cortei as árvores, animais de deserto vai para lá naturalmente. Eu não preciso fazer força. Então, quando você escolher ser saudável e você querer evitar alguma doença, isso precisa estar impregnado na sua vida. Você precisa escolher ser saudável, fisicamente, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Aí isso vai mudar a sua ecologia. Aí o seu corpo ele se transforma. Então é isso que eu quero chegar lá com vocês. Esse é o assunto aqui hoje. Então isso vai fazer uma transformação na vida de vocês, onde vocês podem, através da alimentação, melhorar e até curar a diabetes. Tá? Só que, para vocês chegarem lá nesse ponto, vocês precisam de um passo a passo. E não tem como vocês pularem do primeiro passo para o oitavo passo, por exemplo. Né? Existe um caminho para ser percorrido aqui. E esse caminho é o que eu quero levar vocês, para vocês entenderem quanto que a alimentação é poderosa para combater uma doença que é nutricional. Tá? Ai, que susto! Sunaik, como que acontece? Sunaik, ativa seu áudio, por favor, desativou. Opa, agora foi. Eu não vi que desativaram meu áudio aí. Tá bom, vamos voltar aqui. Tá? Eu não vi onde eu parei, mas vamos voltar aqui de novo. Onde a diabetes ela começa? Tá? Qual que é o fator principal da causa de diabetes? Então a gente vai discutir isso aqui hoje. Tá? A diabetes, ela começa através da alimentação, é claro, mas de um órgão que a gente tem no nosso corpo que chama pâncreas, tá? É um órgão que fica aqui embaixo, aqui, ó. O que vai acontecer com esse órgão? Ele secreta um hormônio chamado insulina, tá? A insulina, ela é um agente que faz o quê? Quando eu como qualquer alimento rico em carboidrato, por exemplo, e todo o carboidrato ele vai virar glicose no nosso sangue, ele vira açúcar. Só que esse açúcar ele não pode ficar circulando no nosso sangue, porque ele pode se tornar tóxico. Então, onde a insulina aumenta, faz assim, ó, vem cá, açúcar, vamos pegar você e vamos jogar você dentro da célula, para você ficar lá. É lá que você precisa ficar. Quando eu tenho um excesso de carboidrato na dieta, eu estimulo muito a insulina, tá? Mas como que essa insulina em excesso pode fazer mal? Vou dar um exemplo para vocês muito simples, uma analogia. Se eu pegar, por exemplo, uma arma e eu der um tiro, uma arma simples, eu consigo dar um tiro. Se eu colocar de novo, eu consigo dar outro tiro, livre. Mas se eu pegar, por exemplo, uma metralhadora, será que eu consigo dar somente um tiro? Não, não consigo. Quando eu apertar, ela vai disparar um monte. Tu, 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 tu. A insulina é a mesma coisa. Quando eu consumo um monte de carboidrato e eu tenho glicose, o açúcar no sangue, a insulina ela dispara muito mais. É assim que funciona. E quando eu consumo esse excesso de açúcar, a insulina aumenta mais, eu coloco o açúcar para dentro da célula, mas só que vai sobrar insulina, porque não foi disparado na mesma quantidade de glicose que entrou. Onde gera o quê? Compulsão alimentar. A pessoa sempre às vezes está com fome.
Por isso que é importante, quando vocês sempre forem comer qualquer tipo de carboidrato, seja ele um pão, seja uma rosca, alguma outra coisa, um arroz, esse carboidrato ele tem que vir acompanhado de uma proteína. Porque a proteína ela vai segurar aquela glicose para ela não entrar muito rápido na corrente sanguínea. Olha só o segredo. Infelizmente, você que está aí nos assistindo, você come errado. Quando eu pego os pacientes para atender, o que a maioria dos pacientes come de manhã? Pão e às vezes uma manteiga ou uma margarina. Cadê a proteína? Aquilo ali é carboidrato puro, é por açúcar. Virou açúcar, aumentou a glicemia no sangue, só açúcar no sangue, a insulina subiu. De repente, dá 40 minutos, uma hora, você já está com fome de novo. E isso permanece a vida inteira. Essa insulina subindo, esse açúcar no sangue subindo, e vai, leva a vida inteira. De repente, a pessoa está lá com 45 anos, está diabética. Por que será? Ele levou a vida inteira comendo errado. Você sabia que a maioria das pessoas, elas são diabéticas várias vezes por dia, se elas não comem certo? Nossa, isso não é... eu sou diabético várias vezes por dia? Você às vezes pode ser diabético várias vezes por dia se você não come certo. É simples você entender. Quando eu como só um carboidrato sem proteína, aquela glicose sobe muito rápido no meu sangue. E isso não pode. Isso não pode. E isso se torna uma resistência à insulina, quando eu tenho carboidrato em excesso. Um dos detalhes, olha só, quando uma pessoa é diabética, o que ela tem? Vocês devem saber. A maioria das pessoas diabéticas desenvolve o quê? Catarata. De repente você fala assim, nossa, eu conheço pessoas com menos de 40 anos que já desenvolveram catarata. Você vai ver a alimentação da pessoa, ela é diabética várias vezes por dia. Mas a glicose e a insulina ela baixa de novo. Só que ela está sempre estimulando. E isso não é correto. O que estimula mais, essa insulina hoje que a gente come? Os produtos ultraprocessados, os produtos industrializados demais. Porque comida natural não faz isso. Não faz isso. E outra, se a gente parar para pensar, isso não é que, mas essas doenças não existiam antigamente. Não existiam antigamente. Se a gente voltar 100 anos atrás, não tinha tanta doença igual tinha hoje. Doenças crônicas. Você está vendo tanto que é importante a alimentação? Muito importante. Tá? No seu sangue, olha só para você ver o tanto que é importante a alimentação. Um indivíduo, mais ou menos aí de 70 quilos, 80 quilos, tem uma média de 5 litros de sangue no total, se a gente retirar todo o sangue dele, tá? E a glicemia, quando a gente mede a glicemia, o limite dela é até 100, correto? Provavelmente muita gente aqui sabe que a glicemia é até 100. Passou de 100, você é um pré-diabético. Então, quando você tem 100 miligramas de glicemia por decilitro, se a gente multiplicar isso, você tem, no máximo, no sangue, 5 gramas de açúcar. Sabe aquele sachêzinho que você coloca no café, que você abre de açúcar e coloca? Aquilo que você teria no seu sangue. Então, o impacto que tem de você comer coisas muito ricas em farinha vai prejudicar enormemente a sua glicemia no sangue, o seu açúcar no sangue, vai subir a insulina. Então, a gente tem que entender o seguinte, a gente precisa aprender a comer certo. A gente comendo certo, não tem problema. Não tem problema você comer um pãozinho no seu café da manhã, desde que ele tenha uma proteína acompanhada. Não somente o pãozinho ou somente a torradinha, igual a maioria das pessoas tem o costume. Né? Só que, quando vocês comendo a vida inteira errada, vocês não percebem isso. Vocês estão fazendo errado. Você imagina aquelas pessoas que moram em São Paulo. Eu não sei se muita gente já foi em São Paulo aqui, mas lá a gente tem o rio Tietê. Né? Quando você chega lá, você não está acostumado, você chega lá, você sente o odor do Tietê. Você fala, nossa, que cheiro ruim. O que acontece quando a pessoa mora lá? Ela já acostumou com aquilo. Então, para ela, não tem problema nenhum. Então, se eu colocar aqui dentro dessa sala, aqui agora, onde eu estou falando aqui, um barulho bem agudo, olha que vocês vão ficar incomodados com isso aqui. E se eu ficar aqui 2, 3 horas com esse barulho aqui, vai chegar no final do dia, no final dessa live, vocês vão ter esquecido desse barulho, porque vocês acostumaram. Olha só que interessante. E isso é a mesma coisa da alimentação de vocês. Vocês estão comendo tão errado, vocês já acostumaram com isso. E tá todo dia
muita insulina, muito açúcar no sangue. E agora, de repente, daqui uns anos você vai no médico, ó, ô fulano de tal, você tá diabético. E agora? O que que a gente vai fazer? Remédio vai resolver? Não, não vai resolver. Então, pessoal, eu quero trazer para vocês que vocês, com a alimentação de vocês, sabendo alimentar certo, tenho certeza absoluta que vocês podem reverter a diabetes. E o nosso corpo, ele é muito inteligente, tá? Então, por que que a gente precisa melhorar a alimentação? Se você pegar um indivíduo hoje, não precisa ser um indivíduo gordo, obeso, um indivíduo magro, normal. E você calcular a quantidade de açúcar, de glicogênio que ele tem no sangue, ele tem 2.000 calorias para queimar. Só que, se você pegar todos os seus triglicérides, a sua gordura no seu corpo, você tem uma média de 40.000 calorias para você queimar. Então, quando eu faço uma alimentação saudável, correta, eu consigo queimar esse glicogênio e junto com esse glicogênio eu posso queimar essa gordura também, onde eu vou emagrecer e onde eu posso reverter a diabetes. Só que, o que vocês precisam entender? Tá? Deixa eu deixar isso bem claro para vocês. A alimentação nossa hoje em dia, ela é muito industrializada. Por quê? Porque isso facilita a vida de muita gente. É muito mais fácil você comer alguma coisa fora da sua casa do que você ter que preparar um café da manhã. Concorda? A maioria das pessoas. Ah, eu tenho pressa, eu tenho isso, aquilo, eu preciso fazer alguma coisa. Calma. Você precisa ter prioridades na sua vida. A minha prioridade é cuidar da minha saúde. Você precisa tirar algumas horas do dia para cuidar da sua saúde. Você fazer uma marmita para você levar para o seu serviço, onde você vai saber que você usa um óleo bom, você usa sal, você usa temperos naturais, e você não vai comprar um salgado lá na esquina. Então, se você que está aí me assistindo, começar a se reorganizar, vocês começarem a se é, priorizarem, a vida de vocês muda, a diabetes vai ser revertida e vocês não vão precisar de medicamento. Porque os medicamentos, eles vão ter efeitos colaterais, infelizmente. Concorda? Não sei se tem gente diabético aqui, mas muita gente que é diabético, quando toma medicamento, tem os seus efeitos colaterais. Não é de graça. Só que os medicamentos, eles vão fazer o quê? Eles vão baixar a sua glicemia, que não é o correto de fazer. Eu preciso baixar a insulina. Como que eu trato diabetes sem ser nutricionalmente hoje em dia? Eles dão medicamento e dependendo do seu grau de diabetes, eles vão te dar o quê? Insulina para tratar o seu diabetes. Mas lembra que eu falei para vocês que quando a gente come muito carboidrato, principalmente se tem proteína, o açúcar no sangue sobe demais, aí sobe a insulina também, e essa insulina ela vai guardar a glicose na célula. Mas para pensar, eu tenho muito excesso de glicose no sangue, eu vou aumentar a insulina para guardar essa glicose na célula. Correto? Pensaram bem? Eu tenho glicose, eu tenho açúcar demais no sangue, eu subo a insulina para me guardar essa glicose dentro da célula. Você concorda que se eu te der mais insulina, a gente vai ter um certo problema aí? Porque a quantidade de insulina que você produz é maior para você guardar aquela glicose na célula. Só que vai sobrar um pouquinho de insulina ainda. Olha só que incrível isso. Para pensar. Se eu der mais insulina para vocês, vai ter mais insulina, que vai causar mais resistência à insulina. Então, você tratar o diabetes dando insulina não vai ser o jeito certo. Você imagina eu pegar um alcoólatra, falar para ele, ó, vou te tratar dando álcool. Você acha que seria correto fazer isso? Não. Então, por isso que a diabetes é uma doença nutricional. A gente precisa cuidar da nossa alimentação. É o nosso estilo de vida. É o nosso estilo de vida. Vocês precisam colocar isso na cabeça de vocês que a mudança vem de dentro de vocês. Não sou eu que estou aqui e vou mudar vocês, tá? Eu estou aqui para auxiliar vocês a mudar a vida de vocês com uma qualidade de vida melhor, uma alimentação saudável. Eu estou aqui para transformar a vida de vocês com o poder da alimentação. Sunaik, o que a gente precisa tomar cuidado na hora de comer, por exemplo,
Um pão. Muita gente me pergunta isso no consultório, tá? Todo pão, ele é assado, ele vai no forno, altas temperaturas, ele forma aquela casquinha gostosa, tá? Quanto mais o alimento for tostado, pior para você. Vou falar de novo. Quanto mais tostado o alimento for, pior é para sua saúde, tá? Então, se você pega, por exemplo, um pãozinho, já foi assado, aí você coloca ele na frigideira e dá mais uma tostada nele, ele não vai ficar muito bom para sua saúde. Por quê? Aquela casquinha, chama-se AIDS, tá? Vem do inglês. Esse AIDS significa produtos finais de glicação avançada. Ó, produtos finais de glicação avançada. Quando você consome muito alimento queimado, não só pão, mas, por exemplo, carne que vocês fazem na frigideira e tosta a carne, aquilo também gera AIDS, que vai estimular a inflamação dentro do seu corpo. Isso não é bom. Só que, sabe aquela casquinha preta? Ela é tão prejudicial à sua saúde que você come a vida inteira sem saber que é ruim para você. Só que lá na frente, a hora que você tiver com 50 e poucos anos, de repente você pode ser diagnosticado com câncer de pulmão. Só que você fala assim, mas eu nunca fumei, doutor. Só que aquela substância preta que você consumia direto na sua carninha tostada, ou no seu pãozinho que você tostava e ficava pretinho, aquilo ali chama aminas heterocíclicas aromáticas. É como se você estivesse colocando a boca no escapamento do carro e inalando aquela fumaça. É a mesma coisa. Ou seja, falta de informação de qualidade faz a gente ficar doente e faz a gente ter doença. Então, o que que eu quero propor para vocês aqui? A alimentação, ela precisa ser. Você não vai deixar de comer arroz, você não vai deixar de comer o seu pãozinho, você não vai deixar de comer isso. Só que você precisa aprender a comer certo. Esse é o fato que eu ensino para as pessoas. Pode comer um pãozinho? Vamos comer um pãozinho com uma proteína junto. Um ovo, um frango ou alguma coisa. E isso faz parte, tá? E a diabetes, ela tem crescido muito. Quer ver? Eu vou pedir para compartilhar uma imagem aqui para vocês verem, tá? Compartilha a imagem para mim, por favor, o Orlando. Acho que é o Orlando que vai compartilhar, só um minutinho. Para vocês verem o tanto que essa doença cresceu hoje em dia. Olha Tá só. aparecendo já, Sonaik? Aí, agora está aparecendo. Olha só que interessante. Na parte de cima, a gente tem dois mapas, tá? 1994, 2000 e 2014. Foi o mais recente que eu consegui. Esse mapa aqui, ele é lá do CDC, tá? O CDC é a mesma coisa da Anvisa aqui no Brasil, mas só que lá nos Estados Unidos, tá? Olha só que interessante. Na linha de cima temos o mapa da obesidade, que em 1994, olha lá, ó, era um tanto. Em 2000 era um pouco mais. Em 2014, olha a quantidade. Vocês estão vendo que está bem mais vermelho? E a linha de baixo é o quê? É a linha do diabetes. Em 1994, em 2000 e em 2014. Olha só, tanto que a diabetes e a obesidade cresceram na mesma proporção. Vocês estão prestando atenção no que eu estou falando? O tanto que é importante a gente cuidar da alimentação? E por que as pessoas estão engordando? Excesso de alimento industrializado, ultraprocessado demais, comer errado, a falta de atividade física também faz toda a diferença. O que você está praticando atividade? Você pratica atividade física? Não estou falando para você ir para uma academia, às vezes você não tem tempo de fazer uma academia, mas ou você não gosta de uma academia, mas você precisa procurar alguma coisa que você goste e que você se adapte na sua rotina, porque você precisa adaptar. E eu, por exemplo, gosto de malhar, eu gosto de ir na academia, levantar peso, aumentar meus músculos. E isso faz parte de mim, eu gosto. Tem pessoas que não gostam. Então você precisa procurar o que você gosta. Você gosta de uma natação, você gosta de uma hidroginástica, você gosta de uma caminhada longa. Então você precisa procurar. Porque a diabetes e a obesidade está crescendo na mesma proporção que a diabesidade, que hoje a Organização Mundial da Saúde mostra que tem uma nova doença. Então, gente, a gente precisa cuidar da alimentação. Se vocês não começarem a cuidar da alimentação, a tendência de vocês hoje, em 2050, a quantidade de pessoas diabéticas vai dobrar. Os dados mostram. Vocês têm noção disso? A gente tem mais de
São mais de 1 bilhão de pessoas diabéticas hoje no mundo. Se eu não me falha a memória, que agora eu esqueci. Assim, vai crescer exponencialmente, vai dobrar. E da onde está vindo isso? Da nossa alimentação. Vocês estão comendo errado. E eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Né? Eu sou nutricionista, eu não posso passar, ai, tadinho de você, né? Não. Vocês precisam mudar a alimentação de vocês. Comer mais saudável, comer mais fibras, comer mais proteína. Vocês não comem a quantidade de proteína que vocês precisam. Café da manhã é pãozinho com manteiga? Não. Pãozinho com ovo no café da manhã. No seu almoço, não é só um pedacinho de carne. Vocês precisam aumentar a quantidade de proteína de vocês. Porque à medida que você envelhece, seus músculos vão atrofiando. Se você não começa a aumentar, se você não ingere a quantidade de proteína certa, e se você não pratica uma atividade física. Aí você já viu que aquelas pessoas vão ficando mais corcunda? Então você precisa consumir mais proteína. Porque a proteína ela não faz parte só da estrutura do seu músculo, mas também da estrutura óssea. Boa parte do osso, 80% do osso é proteína, não é cálcio. Tá? Que muita gente às vezes tá enganada, achar que o osso é só cálcio. Não, não é. O osso é muito mais proteína do que cálcio. Então, pessoal, para finalizar isso aqui, o que eu quero de vocês? Faça uma alimentação correta, coma mais proteína nas suas refeições, ingira mais frutas, pode tirar, por favor, agora esqueci o nome dele, isso. Então, ingiram mais frutas, mais verdura, mais legumes. Como é que um prato saudável tem que ser? Metade do prato de vocês tem que ter legumes e saladas. O restante é arroz, é o feijão, é a carne. Entende? É isso que vocês precisam fazer. E o que eu quero propor para vocês aqui, para vocês melhorarem, porque a diabetes, sim, ela é possível ser curada nutricionalmente. Eu pego muito paciente que tem problema de insulina, de glicose elevada no sangue, quando faz uma alimentação correta, baixa tudo normaliza. A pessoa não precisa nem procurar, a gente precisa para até de tomar os medicamentos. Né? Então, eu tenho uma paciente que ela estava tomando medicamento, a Beth, há uns anos atrás, e ela me procurou. E ela estava bem acima do peso, ela estava com 110 quilos, hoje ela está com 79, glicemia controlada, não toma mais medicamento. Olha só que incrível. Só com alimentação. Só com alimentação. Então, pessoal, é possível reverter. Quero que vocês entendam, espero que eu tenha explicado de forma bem didática para vocês entenderem que é possível, sim, a gente chegar num ponto onde a gente consegue reverter, mas só que eu não quero que vocês deixem chegar lá naquele ponto. Lembra o que eu falei para vocês? Percepção. A gente está rodando a gente está numa velocidade na Terra mais de 108 mil quilômetros por hora. A gente, entende? Então vocês precisam perceber que vocês estão com a alimentação errada. Então o que eu quero de vocês? Vamos mudar a alimentação, porque o poder da alimentação transforma a sua saúde. Ok? Agora eu quero abrir aqui, voltar aqui pro Orlando, para a gente abrir aí para Opa, as Sunai, pessoas. fantástico, Sunai. Excelente as colocações. Aproveitar, Sunai, que tudo que você falou Sim, da alimentação correta, para que você pudesse comentar conosco a importância da água tratada claro, magneticamente para as pessoas que perfeito. estão lidando com diabetes. Por favor, Sim, Sunai. claro, vamos lá. Gente, um dos fatores principais, lógico, que a gente precisa conversar, que eu também não. Como o tempo passa tão rápido, a gente vai falando, mas eu tinha até mais coisa para falar, mas a gente tem que controlar um pouquinho. Vou falar um pouquinho também da qualidade da água. Aqui isso é fundamental. A água, ela é tão importante que uma pessoa, quando você está desidratado, além de você aumentar a inflamação no seu corpo, quando você está desidratado, você também pode fazer vasoconstrição, aumentar a sua hipertensão e desregular alguns níveis, por exemplo, do controle do açúcar no sangue, porque você está desidratado. E quando você toma água, quando você está hidratado, é impressionante como é que melhora. Porque a água, ela trata tanta doença hoje em dia que as pessoas acham que qualquer água, estaria certo. E não é bem assim. Tá? Existe águas, para vocês entenderem, existe água que tem a capacidade de ter tanto antioxidante que ajuda a neutralizar
toxinas no corpo, por exemplo. Então, por isso que é importante. E quando você bebe uma água de qualidade, você ajuda a eliminar as toxinas, que as toxinas, hoje, infelizmente, a água, o solo, o ar, os alimentos estão contaminados com agrotóxicos, né? As mulheres hoje em dia estão mais contaminadas ainda do que os homens, apesar dos homens estar chegando próximo dessa contaminação, porque hoje procedimentos estéticos virou muito comum hoje em dia, tanto para homem quanto para mulher. Então, passar muito creme, isso, aquilo, isso, a maioria das vezes, está contaminado, por exemplo, com o petróleo. Então, a gente precisa realmente tomar uma água para eliminar as toxinas. E as toxinas, elas atrapalham o funcionamento das células, onde pode desencadear, lógico, se você tiver uma genética específica para isso, você pode desencadear uma diabetes, uma hipertensão, entende? Uma doença que não era comum há muitos anos atrás. E nos lugares onde as pessoas vivem mais, se você olhar a qualidade da água daqueles lugares, é uma água com pH mais alto, é uma água que tem um poder magnético melhor, porque ela tem uma tensão superficial menor, ela é mais leve, ela te hidrata mais, ela é mais antioxidante, ela tem mais condutibilidade, ela tem mais minerais nessa água. Então, a água ela é muito importante. Pessoas que estão bem hidratadas dormem melhor, têm um açúcar no sangue mais controlado, tudo isso melhora. E quando a gente tem um exame que a gente faz de microscopia de campo escuro, você pega as células de uma pessoa desidratada, elas estão assim, ó, tudo murchinha. E quando você dá água para a pessoa e faz a microscopia de campo escuro de novo, as células estão todas cheinhas, bonitinhas, muito mais uniformes. Então, gente, tomar uma água de qualidade é fundamental. Vocês precisam beber água. A maioria dos brasileiros estão desidratados. 40% dos brasileiros estão desidratados. Então, se você olhar a sua urina na hora que você for fazer xixi, ela não pode estar amarela. Ela precisa estar próximo do transparente. Aí vocês estão bem hidratados. E uma água de qualidade faz toda a diferença. Sunai, perfeito, né? A água precisa ser antioxidante, né? E precisa Sim. realmente leve, capaz de hidratar todo o organismo. Aí ela vai ser realmente uma água que vai atuar num processo anti-inflamatório, né? Desinflamação. Anti-inflamatório. Fantástico Processo e fisiológico. Perfeito. fisiológico. Agora, nós vamos abrir para que as pessoas possam comentar como foram beneficiados com a sua saúde, com o uso da água, com essas características, logicamente, né? Eu quero pedir àqueles que levantam a mão para poder dar os seus depoimentos que liguem a câmera, né? Para que a gente possa ver a pessoa. Então, vamos começar a ouvir aqui, primeiro, o João Andrade. Vamos trazer ele aqui, Sunaik. Perfeito. João, A gente escuta ele, escuta mais um e aí a gente abre para as perguntas. Boa noite, pronto. doutor. Eu falo aqui de Porto Seguro, na Bahia. Eu gostaria Maravilha. de perguntar, aliás, não é uma pergunta, eu queria fazer 3 perguntas. A primeira é o seguinte: na minha alimentação, quando eu estou viajando, lógico, e nesses restaurantes, a maioria se faz lá, a gente come por peso, né? O meu almoço, Sim. normalmente, como se bem, é a média de 600 gramas de comida. Eu pergunto, qual é o percentual que eu deveria comer de legumes e verduras num peso desse? Independente de qualquer peso, qual seria, em termos percentuais, adequado para mim comer de verduras e legumes? A primeira pergunta. Pelo menos 150 gramas. Pelo Então, menos. 25%. 25%. A segunda pergunta, posso fazer? Manda. Eu tenho um cliente lá na cidade de Unapo, que fica a 64 quilômetros daqui de Porto Seguro, que ele tem um problema lá, ele estava tendo uma queda de cabelo. Aí o médico lá passou uma receita para ele o seguinte: para evitar a queda de cabelo, tomar caldo de feijão. É importante o feijão na nossa alimentação? Lógico que é, mas qual seria o percentual adequado para nós? Depende muito, porque o feijão, ele é rico em ferro. Entende? Mas só que o ferro do feijão ele não é tão biodisponível, por exemplo, como o ferro da carne. Porque o ferro da carne é um ferro M, o ferro do feijão é um ferro não M. Tá? Para você entender. O ferro do feijão é um ferro assim. Mas só que o corpo precisa do ferro assim. Entende? Então, eu precisaria converter esse ferro assim. E para converter isso, precisa de alguns nutrientes.
Então, se você consumir mais carne vermelha, por exemplo, com um pouquinho de limão, você absorve mais ferro. E o ferro, ele é cofator principal da sua tireoide. E se a tireoide não está funcionando bem, o cabelo começa a cair. Então, por isso que ele pediu para você, para ele comer caldo de feijão. E não seria ideal. Seria ideal consumir mais carne vermelha com um acompanhamento, ou um limão ou uma laranja, para absorver mais o ferro. Mas só que precisaria investigar se o problema da queda de cabelo dele é a falta de ferro que está atrapalhando a tireoide. Caso contrário, provavelmente, qual que é a idade dele? Cinquentinha. Provavelmente é uma testosterona baixa. Aí faz cair cabelo. Então precisaria avaliar. Não é simplesmente por isso. Mas o feijão, ele tem que ser incluído na alimentação, porque ele é fonte de proteína. Então, assim, para quem não tem intolerância, come feijão e não tem gases, eu concordo sim que precisa comer. Feijão, grão de bico, lentilha, essas leguminosas. Ok, tinha a terceira pergunta, eu esqueci. Me passei, dá oportunidade para outra aí. Talvez mais tarde eu possa me lembrar. Obrigado aí pelas informações. De nada. Sunaik, o Pedro vai contar para nós os benefícios que ele teve na saúde dele utilizando a água tratada magneticamente. Pedro, por favor. Perfeito, Pedro. Vamos lá. Então, Sunaik, eu tive, até na live anterior eu mencionei, eu tive problema renal muito grave e fiquei bom consumindo água magnetizada e eu eliminei inúmeros cálculos renais. E mais recentemente, diga. Opa, perdão, pode falar. Então, e mais recentemente, em 2021, eu fiquei com Covid. E peguei a Covid da forma mais violenta. Fiquei com 85% do meu pulmão comprometido, fiquei 23 dias na UTI. Certo. E a água magnetizada, ela aumenta a oxigenação sanguínea. Isso aqui é extraordinário. E isso faz a diferença em eu sobreviver. Porque quando eu peguei a Covid, eu já estava com 60 anos, né? Certo. Eu perdi mais de 50 amigos meus na Covid. Amigos pessoais desde criança. Né? E veja, eu e outro conhecido aqui, vizinho, de 79 anos, que também foi 20 dias na UTI, e ele é usuário da água magnetizada. Olha o benefício, né? Da água magnetizada na oxigenação sanguínea. Então, é como realmente a gente aprende. São 140 patologias que são corrigidas, porque ela vai na causa. Ela combate lá a acidez e o excesso de radical livre, que é aqueles dois ingredientes que são responsáveis pelas mazelas de saúde que a gente tem, né? Perfeito, é isso mesmo. Ótimo. Excelente. Bom, para vocês entenderem, pessoal, só precisa... pode falar, Orlando. Perfeito, Pedro. Sunaik, pode complementar, por favor? Só para vocês entenderem, quando você magnetiza uma água, por exemplo, a água ela fica mais leve, tá? Então ela entra melhor no capilar, tá? Isso é fundamental. Você imagina a célula aqui e você imagina uma molécula de água desse tamanho. Então, para ela entrar é mais difícil. Quando eu quebro os clusters da água, ela fica menor, eu consigo penetrar melhor na célula, eu hidrato melhor a célula. E a respeito do que perdão, qual era o nome dele? Esqueci agora. Pedro. Ele falou que aumenta a oxigenação das células. Sim, quando a água ela é magnetizada, por exemplo, da Timol, você tem íons de magnésio nessa água. Eu aumento o pH da água. Quando eu aumento o pH da água, automaticamente eu aumento a oxigenação. Quanto maior o pH, mais oxigênio. Quanto menor o pH, menos oxigênio. Uma célula cancerígena, ela não fica num ambiente rico em oxigênio, porque o oxigênio para a célula cancerígena é veneno. Ou seja, quando eu tomo uma água magnetizada que tem um pH mais alto, automaticamente eu estou prevenindo a longo prazo, por exemplo, câncer. Tá? Estou falando que você vai curar um câncer com água, mas é um ato de prevenção, porque você oxigena mais as suas células. Então, esse é o fato. pH mais alto, água magnetizada, mais oxigênio. Quanto mais baixo um pH, menos oxigênio. Um refrigerante, por exemplo, tem um pH de 2,5. Então, um refrigerante para você é veneno. Mesmo qualquer um. Não importa se ele é 0 ou não, ele não pode ser ingerido se você quer ter saúde a longo prazo. Regina Menezes, pode ligar seu áudio, Regina, por favor.
Boa noite. Boa noite. Eu queria saber qual a alimentação correta para reverter a diabetes, porque eu sou diabética 2 Sim, e o meu é o mais sonho é comum. revertê-la. E eu queria saber qual a alimentação correta, como eu devo seguir para que essa diabetes seja revertida. Perfeito. Você faz uso de insulina? Cortou seu áudio. Perdão, qual é o seu nome? Não, o áudio ainda não está funcionando. Regina, liga seu áudio. Isso, agora sim. Aí, agora vai, pode falar. Sim, eu uso o remédio, glicazida como é, meu Deus? Glifage. Ah, você usa os dois, tá. Para você diminuir, o que você tem que fazer, Regina? Vou explicar um passo a passo simples para você. Você precisa, primeiro, consumir mais proteína, tá? Isso é fundamental. Então, toda refeição que você tiver tem um pouco de proteína. Seja ela uma carne, seja ela, por exemplo, tem gente hoje que opta por um whey protein, por exemplo, é um grande, ajuda muito no diabetes, o whey protein. Mas toda refeição que você for fazer, vou fazer um café da manhã, tem que ter pelo menos ovos no café da manhã. No seu almoço, tem que ter uma boa porção de carne, pelo menos 100 gramas de carne, tanto no almoço quanto na janta. E você precisa aprender a reduzir a quantidade de carboidrato que você ingere também. Porque quanto mais carboidrato você come, mais você aumenta a glicemia no seu sangue, o açúcar no sangue. Mais você vai precisar de insulina. Mais você vai se tornar diabético. E mais você vai precisar do remédio. Então, quanto menos você fazer uma dieta, por exemplo, com carboidratos mais de índice glicêmico mais baixo, o que é isso? O índice glicêmico é a velocidade que o carboidrato é digerido e entra o açúcar na corrente sanguínea. Então, por exemplo, pão tem alto índice glicêmico. Se você associar com proteína, isso diminui. Então é fundamental você fazer isso. Você aumentar o consumo de verduras, frutas e legumes, pelo menos 3 ou 4 frutas por dia, pelo menos. E toda refeição sua, almoço e janta, uma boa porção de legumes. O que você pode fazer no almoço e na janta? Sempre cozinha uma abóbora cabotiá, um pouco de arroz, uma proteína, bastante salada, fibra, para segurar aquele açúcar se converter no seu sangue. Tá? Isso é Salada. fundamental. Crua. Você tem que ingerir pelo menos todos os dias 500 gramas de alimentos crus. Isso é o ideal. Todos os dias. Isso vai diminuir a sua glicemia. A minha alimentação, ela já é assim, bem, como é que eu digo, saudável. Certo. Eu não janto à noite, então eu como banana da terra, ou batata, ou inhame, pão, Certo. dificilmente eu como pão, e biscoito integral eu como, mas não direto, de vez em quando Sim. também. Sim. E meu açúcar, o mais alto que ele vai é 200 e pouco, é sempre controlado. Mas o problema é que eu não aceito, eu quero me livrar dela. Eu não aceito. Aí o que acontece? O que acontece é que a alimentação ela vai te ajudar, mas só que assim, pelo que você me falou que você não janta, você come uma banana, alguma coisa, precisa ter uma proteína associada nisso aí, se você coloca, tá? E biscoito, bolacha, ou mesmo que seja de vez em quando, se você comer ele só isolado, ele tem muito açúcar, tá? Além de ter farinha, ele vai açúcar. Então você precisa eliminar isso da sua dieta. Sua dieta ela tem que ser limpa. Descasca mais e desembala menos. Esse é o fato principal. E se você não conseguir reverter só na alimentação, aí o que você precisa fazer? Aí precisa investigar deficiência nutricional. Tá? Aí você vai precisar de um nutricionista para pedir exame, ver se você tá precisando de magnésio, por exemplo, cromo, é um nutriente essencial para aumentar o GLUT4 no sangue, que carrega o glicogênio para dentro da célula. Então, assim, precisa avaliar mais profundo. A alimentação, se você estiver boa, perfeito, mas precisa aí investigar mais. Então, aumentar o consumo de fibras, saladas, frutas, descascar mais e desembalar menos. Esquece biscoito, bolachinha, mesmo de vez em quando, esquece isso. Você não vai morrer se você deixar de comer isso. Só que se você continuar comendo isso, você vai morrer mais rápido. Então, você precisa cuidar disso, certo? E, assim, pode jantar normal, só que tenta jantar o mais cedo possível.
Tipo, uma hora dessa você já teria que ter jantado, tipo, acabado de jantar às 8 horas da noite. Quanto mais cedo você jantar, melhor para você. Isso vai te ajudar muito. Passar mais tempo em jejum. Jejum intermitente. Vai te ajudar muito. Seu áudio cortou. Seu áudio não tá funcionando. Desconectou aqui, deixa eu botar aqui, Sunai. Um minutinho. Sem problema. Voltou aqui. Regina, liga seu áudio. Regina, agora sim, pode falar. Hoje mesmo eu já jantei. Jantei eram umas 7 horas. O que eu comi? Perfeito. 2 colheres de arroz, feijão e salada. E carne. Carne, perfeito. Perfeito. Foi o que eu jantei. Agora você fica... Perfeito. Agora você fica em jejum até amanhã. Beba bastante água. Aham. Perfeito? E toma um chá de erva doce antes, 1 hora antes de dormir. Vai te ajudar muito também. Erva doce eu não... Toma ou erva cidreira ou camomila. Vai te ajudar muito também. Eles modulam bem essa parte. Eles são antioxidantes muito bons. Perfeito, Regina? Seu áudio cortou de novo. Acho que ela entendeu, né, Sunaik? Vamos. Perfeito. Obrigado. Lucy, por favor. Oi, boa noite a todos. Boa noite. Eu tenho uma dúvida com respeito a isso, porque tem uma senhora que ela comprou o projeto, tudo, e ela está fazendo uso da água. Sim. Mas ela tem diabetes. Certo. E ela começou a fazer uso da água já faz mais ou menos um mês. Só que, em vez de a diabetes dela baixar, está acontecendo o contrário, está aumentando. Entendeu? E ela Entendi. faz uso da insulina. Aí eu gostaria de saber se tem alguma ideia assim do que está acontecendo, porque eu tenho certeza, como eu passei para ela, que não é a água magnetizada que está fazendo isso. Antes está Não. ajudando. Até Sim. mesmo ajudou o corpo dela a desinchar, que ela ficava muito inchada. Ela tem Perfeito. até uma ferida na Opa. perna, mas já está sarando mais. Então, eu creio assim, eu não sei o que está acontecendo, né? Aí ela fez o exame, aí deu 250, sendo Tá alto. que o dela dava 150, por aí assim, né? Aí tem alguma ideia? Pelo que você falou aí na live, né, sobre isso, deu a entender que talvez estivesse já baixando e talvez devido ao uso da insulina, está fazendo com que ela aumente, será que é isso? O detalhe é o seguinte, quanto mais insulina você usa para tratar diabetes, mais diabetes a pessoa tem. Porque não tem como você curar uma diabetes dando insulina. Não é a gente está procurando, infelizmente os médicos estão procurando a carteira no lugar errado. Você imagina um sujeito que perdeu a carteira e de repente ele está debaixo do poste, onde tem luz, está procurando. Aí chega um cara e pergunta, o que aconteceu? Eu perdi a carteira. Mas onde você perdeu? Eu perdi lá. Mas por que você está procurando aqui? É porque aqui está a luz. Entendeu? Mas não é ali. Eles estão querendo baixar a glicemia dela. Baixar a glicemia, tem 3 estudos em muitos centros mostrando que quem baixa muita glicemia morre mais cedo. Então, se tratar a glicemia dela dando mais insulina, não vai resolver o problema. Então, a água pode estar influenciando nisso. Em que sentido? Às vezes ela está tomando uma água que é mais leve, está hidratando ela mais, está ajudando ela a eliminar as toxinas. Só que quando ela elimina a toxina, essa toxina que está presa no tecido adiposo, ela vai para a corrente sanguínea. E quando ela vai para a corrente sanguínea, ela atrapalha. Então a gente chama isso de reação de Hersheimer. Ela vai piorar para depois melhorar. Então isso quer pode ser um dizer detalhe. que pode ser, ela pode continuar com o uso da água e pode, no caso, vir a Deve. baixar, né, depois. Sim, sim. E ela tem que controlar na alimentação dela. Quanto menos carboidrato ela ingerir, melhor para ela, porque ela já está usando insulina. E ela ficar comendo muito arroz, muito pão, vai estimular mais insulina, mais glicemia, mais insulina, mais glicemia, e aí vira um ciclo sem fim. Entendeu? E Então, no ela precisa caso da tratar isso. insulina, porque ela toma essa insulina todos os dias, né? Todo dia ela é injetada lá com a insulina. Sim. Aí, e a alimentação dela até que está bem controlada, porque ela disse que come pouquíssimo arroz, às vezes umas 2 colherinhas,
e pão ela não come, ela só come torrada e integral, ela disse, né? Uhum. Então, eu creio que pode ser isso que você falou mesmo. Pra você ver, ela não come pão, mas ela come torrada. Torrada é a mesma coisa que pão, só muda o É, nome, entendeu? Tem que porque falar, eles ela dizem tem que é integral, né? E devido a É, isso. não faz diferença nenhuma. Se é integral, se é refinado, vai aumentar a glicemia dela do mesmo jeito. Ela precisa, e fala para ela praticar jejum intermitente, aumentar a quantidade de gordura que ela come, mais azeite de oliva, mais óleo de coco, por exemplo, que são gorduras boas, e diminuir a quantidade de carboidrato. Isso vai ajudar muito. Então, tomando água, fazendo isso, e a atividade física. Porque às vezes o que acontece, dependendo da idade da pessoa, precisa também investigar falta de vitaminas e minerais. Entende? Então, assim, isso faz toda a diferença. Então, se eu tiver o cromo baixo no sangue, vai ter mais glicemia disponível, porque o cromo, ele aumenta a sensibilidade à insulina. Então, assim, tem uma deficiência nutricional e também precisa ser tratada, entendeu? A água vai ajudar? Vai, perfeito, tem que utilizar. Mas só que a água, ela não cura desse jeito, porque tá faltando nutriente. Então, ela precisa complementar isso aí, precisa procurar a ajuda de um nutricionista para complementar a dieta dela. Ela, por exemplo, comer mais ovos também vai ajudar, né? Ovos cozidos, Opa, né? opa. Ah, então tá bom. Vou Perfeito. passar para ela essas informações. Muito obrigado. Combinado, imagina, de nada. Manda mais outra aí, vai. Acho que dá pra responder mais uma ou duas aqui, pra não ficar Isabel muito pesado. Feitosa, vamos ouvi-la? Então, boa noite, né? Boa noite. Eu comecei a fazer tratamento da tireoide. Aí o doutor, ele tirou arroz da Certo. alimentação, tirou uma série de coisas, tirou arroz. Aí eu disse, doutor, o meu arroz é integral, eu não, só como integral. Ele disse, é a mesma coisa. Aí eu tirei o arroz, macarrão não como. Meu negócio, estou vivendo de comer raízes, porque ele disse assim, eu disse, doutor, eu vou comer o quê? Ele disse, raízes, Uhum. macaxeira, inhame, abóbora, batata, e assim, assim. Tá bom. Aí pronto, eu vivo nessa. Aí como com carne, né? Frango, eu não como carne de boi, aí eu sempre é frango, galinha velha. Perfeito. Aham. Aí eu como, tudo bem. Aí, o que é que você diz desse arroz? Porque no meu caso, eu já tirei. Mas tem pessoas que comem integral. Aí o que é que você acha? Você acha que é a mesma coisa também? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Você pode fazer uso do arroz integral, sim. Sem problema. Só que o seu problema é diabetes ou não? O meu chegou a 122 só. Tá. O Aí que eu você não tem que fazer? sei. É, É quando você chega. pré-diabético, no caso? É Ou não? pré-diabético. O pré-diabético tem a mesma consequência do diabético. Só que não vai ser diagnosticado diabetes. Entendeu? Você tem as mesmas consequências, mas só que mais devagar do que o diabetes. Então, o que você tem que fazer? Tá? Deixa eu explicar. A mesma coisa que eu expliquei para aquela primeira moça, para Regina. Diminuir a quantidade de carboidrato que você está consumindo, tá? Você precisa aumentar a quantidade de proteína e você precisa fazer, às vezes você vai precisar fazer, o que eu te indicaria também? Não sei onde você tem na sua cidade aí, se você tem farmácia de manipulação, ou você pode comprar na internet também. Tem um suplemento que chama Bitter Melon. BITTER-MELON. Bitter Melon. 300 miligramas a 500 miligramas 2 vezes ao dia. Isso vai te ajudar bastante, tá? Porque é um suplemento natural. Você controla na alimentação, você pode comer arroz integral, mas não muita quantidade. Consumir bastante salada, verdura, legumes e frutas todos os dias, para aumentar o aporte de nutrientes que vão melhorar a sensibilidade à insulina e vão ajudar a baixar a glicemia no sangue, tá? Não sei se você faz uso de algum medicamento, mas esses seriam os fatos principais. E você praticar um jejum intermitente. Um dia você ficar 16 horas sem comer, no outro dia ficar 12, outro dia 14, você ter um intervalo de um período sem ficar comendo muito. Sempre se hidratando bastante. Isso vai fazer uma diferença enorme. Seu áudio cortou.
Comer pouco e tomar muita água, no caso, é? Não é comer pouco, é comer adequado. Come a quantidade de proteína certa, todas as suas refeições, frango, entendeu? Ou seja, uma carne de porco, uma proteína. Tem que ter proteína na jogada. Você não consumir muito alimento rico em carboidrato, mesmo que seja raiz. Você pode consumir um pouco de batata, um pouco de mandioca, mas não exagerar nesses carboidratos, porque eles também vão virar açúcar no seu sangue. Você diminuir a quantidade. Você optar mais pelos legumes também. Então, por exemplo, mais abóbora, mais abobrinha, mais salada. Então, isso vai fazer toda a diferença, porque você vai aumentar o aporte de fibras, vai te dar mais saciedade e você vai baixar a glicemia no seu sangue. Tem hora que Sunak, que eu não entendo direito esse negócio de jejum intermitente. Eu não entendo Sim. muito. Não entendo Simples, muito. vou te dar uma dica. Você vai jantar às 8 horas da noite hoje. Você acabou de jantar às 8 horas da noite. Você só vai comer no outro dia às 8 da manhã. Então você ficou 12 horas. Só que nesse dia você ficou 12. Daqui 2 dias, você pode fazer a mesma coisa de novo. Você comer às 8. Só que em vez de você comer às 8 da manhã, você vai comer só ao meio-dia. Aí você vai ficar mais 4 horas e você vai ficar 16 horas de jejum. Você passa um tempo maior sem comer. Você faz com que o seu corpo queime gordura em vez de queimar glicose. Então isso é fundamental. Sei, mas para quem tem gastrite, pode ficar assim? Pode, sem problema nenhum. O que você vai fazer todo dia de manhã quando você levantar? Um copo de água e um limão espremido. Todo dia. Ad infinito, pro resto da sua vida. Isso vai melhorar a sua gastrite. Uhum. Entendeu? Ô, Sunak, eu gostaria que você repetisse o nome do remédio, que eu fui pegar um lápis e um caderno. Então vai. B de bola, I, T de tatu, T de tatu de novo, E, letra E, R de rato. Agora você dá um espacinho, Melon, M-E-L-O-N. Procura na internet, você vai M-E-L-O-N. Chama Bitter Melon. Não é um remédio, é um suplemento, tá? Ele ajuda muito no diabetes. Então você pode fazer uso 2 vezes ao dia, por exemplo. Você compra, é baratinho, custa aí uns 30, 40 reais, vem 60, 80, 90 cápsulas, eu acho, se eu não me engano. E você pode fazer uso. É um suplemento, não é um remédio, tá? Maravilha, Sunaik. Tem mais uma aí? Idosa. Sunaik, vou compartilhar aqui as informações rapidamente da água tratada magicamente e a gente tenta ouvir mais 1 ou 2 pessoas para concluir, né? Perfeito. Então, a gente fecha. Isabel, muito obrigado, tá? Deixa eu só ver se eu consigo compartilhar aqui. Compartilhar a tela com todos, Sunaik. Só um instantinho. Perfeito. Estamos compartilhando aqui inicialmente aqui as competências suas, né? As perguntas são muitas, né, Sunaik? Tem várias mãos aqui levantadas, né? Tranquilo. O assunto sobre diabetes ele é extremamente interessante, né? Sim. Deixa eu só ver se eu consigo aqui passar aqui, que está dando uma travadinha. A internet hoje não nos ajudou muito, né? O Linsky nos ajudou muito, viu, Roberto? Muito obrigado. Quero agradecer aqui a sua prontidão. Pronto, aqui está à disposição aí, viu? Também estou aprendendo aí a não ter a diabetes lá na frente. É isso aí. Muito bem. Então, pessoal, o que vocês estão vendo aqui na sua tela é a conclusão. Saiu aqui, né? Isso. É a conclusão do estudo científico feito com o silocimol, que é o magnetizador de água. Você viu que o Sunaik falou por diversas vezes, né? Da água ser mais leve, capaz de hidratar todo o organismo, a água ser antioxidante. O Pedro falou do aumento de oxigênio na água. E aqui você tem a conclusão do estudo. Mas por que nós estamos trazendo isso aqui? É porque essa tecnologia que ajuda a reduzir qualquer quadro de enfermidade, notem bem, nós não estamos falando em cura, nós não somos irresponsáveis, mas há uma melhora, há uma redução e muito significativa em várias patologias, inclusive no diabetes, né? E você pode notar aqui que no estudo foi apontado a redução do excesso de radical livre,
o aumento do teor de oxigênio no sangue, esse aumento foi na ordem de 10%, e, consequentemente, você também tem uma maior alcalinização sanguínea, né? Nesse caso aqui, não necessariamente o pH da água, mas estabilizando ali o pH sanguíneo dentro das faixas e parâmetros normais. Prevenção da osteoporose, isso aqui foi fantástico, né? O Sunaik falou um pouquinho sobre os ossos há pouco. O estudo apontou aumento do conteúdo, da resistência e da densidade mineral óssea. Mas não só isso, você pode enxergar aqui à direita, né? Outras coisas que o estudo apontou: redução do triglicérides, colesterol, glicose e dos níveis de gordura subcutânea. Você viu a imagem que o Sunaik trouxe no início, a íntima associação entre a obesidade e o diabetes. Andam de mãos dadas, isso no mundo inteiro. E o estudo apontou a redução dos níveis, tanto da gordura subcutânea, mas aí principalmente dos níveis de glicose. Mas o que é que um estudo como esse nos garante, né, Sunaik? Que você pode utilizar essa tecnologia com tranquilidade, que vai fazer bem para a sua saúde. A nossa preocupação com o seu bem-estar ficou aqui evidente em tudo que o Sunaik trouxe. Ele trouxe sugestões, dicas, tomar água ali em jejum, mas você vai utilizar uma água que vai funcionar para você como saúde. Existe uma pergunta, Sunaik, que é recorrente, né? Para que enfermidade a água tratada magneticamente vai servir? E a resposta é que essa tecnologia, essa água com essas características, não é para doença, é para restabelecer a saúde. Sim. E desde que você restabelece a saúde, melhor hidratação, alcalinizando o sangue, redução do radical livre, o aumento do oxigênio, as enfermidades como um todo, elas tendem a diminuir, porque você atuou na causa. Lembra a ilustração que o Sunaik fez de você perder a carteira numa árvore escura e você ir procurar embaixo de um poste porque tem uma lâmpada? É isso que o Silosimol faz. Ele atua na causa. Não é só no efeito, não é em outro lugar. Então, a água tratada magneticamente vai na causa, reduzindo o radical livre, reduzindo a acidez, e aí você tem os resultados, como o Pedro trouxe aqui, e outros tantos. E aí, logicamente, as perguntas que vocês tiverem poderão falar com a pessoa que te convidou e ela vai ter o maior prazer de te esclarecer, né? O Sunaik falou, né? Você viu que o Sunaik fez a ilustração com as mãos, né? Os clusters e o Silosimol quebra isso. Então, você vai ter uma água que vai realmente tratar todo o seu organismo. Sunaik, vamos trazer aqui para falar conosco a Fátima Viana. Olha a Fátima aqui. Perfeito. Fátima, você. Ativa seu áudio, Fátima, por favor. Boa noite, Sunaik. Boa noite a todos. Boa noite, Fátima. Então, eu dei uma olhadinha rápida nesse suplemento que você falou aqui. É o melão São Caetano, é isso? Isso mesmo. Porque aí o pessoal já conhece mais, né? Falando melão São Caetano. Que eu lembro, eu estava tentando lembrar o nome, mas eu não lembrava o nome brasileiro, só o nome Isso. em inglês, eu não estava tentando lembrar. Ótimo. Ainda bem que você lembrou, boa. Então, eu também sou diabética, faço tratamentos há muitos anos, e algo que eu achei muito interessante que você falou é que a insulina aumenta. E eu percebo, quando eu faço mais uso da insulina, mais aumenta a minha glicose. Então, eu pergunto por quê? Eu falo, se eu estou tomando a insulina em doses altas, por que está tão alto assim? Não é nem pela minha alimentação. Não, é porque quanto mais insulina você dá, mais resistência insulínica você tem. A insulina causa resistência insulínica. Olha, Esse aqui é o problema. É o que eu falei para você, é daquela ilustração que eu falei para vocês. Os médicos estão focados na glicemia, baixar a glicemia. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui é uma abordagem muito mais, uma abordagem funcional. É tratar a insulina e não a glicemia. Porque tratar a glicemia não vai adiantar de nada. Porque quanto mais insulina eu dou, mais resistência à insulina eu tenho. É a mesma coisa se você querer tratar um alcoólatra com álcool.
dando mais álcool para ele. Não é assim que funciona, você tem que tirar o álcool. E quando você tira, vai diminuindo a insulina, isso faz toda a diferença. Mas só que, para você tirar a insulina, de você desmamar da insulina, você precisa procurar um profissional da saúde. Não é tão simples em você parar. Precisa pedir um exame que chama peptídeo C. Tá? Esse peptídeo C vai me dizer se você pode desmamar da insulina ou não. Tá? O médico ou o profissional da saúde que está mais atualizado, ele vai pedir isso. Se o seu peptídeo C, por exemplo, estiver acima de 1 miligrama, eu posso desmamar você da insulina aos poucos. Agora, se der menor que 1, aí as suas ilhotas de Langerhans já estão destruídas. Aí você tem que passar o resto da vida tomando insulina. Não tem o que fazer. Tá? Mas o profissional da saúde precisa atuar nisso. Melhorar seu perfil lipídico, melhorar sua alimentação, melhorar sua atividade física, ver o aporte de nutrientes, se não está faltando nenhum nutriente, porque os nutrientes são fundamentais. E hoje em dia, infelizmente, o nosso solo está muito pobre. Tá? Então, assim, às vezes a maioria das pessoas, mesmo comendo saudável, não consegue os nutrientes o suficiente. Então, precisa aí de uma suplementação. Tá? Então, isso é fundamental. Certo, obrigado. Eu já faço Imagina, uso da já. água há 8 anos, e eu tive Perfeito. melhoras excelentes, em outros sentidos também. Mas na Perfeito. pandemia, devido a gente ter ficado dentro de casa, então não poder se exercitar muito, então e preocupação, né, com os parentes, então foi Sim. onde teve um aumento dela. E eu vou fazer como você está orientando, viu? Muito Perfeito, obrigada. faz nada, imagina, a gente vai ter mais para frente, a gente vai ter uma live só sobre água, vocês vão entender mais ainda sobre água, tá? Mas é mais para Maravilha. frente um pouquinho, tá bom? Também, vou providenciar esses Fátima, que você falou também. Oi, Orlando. Fátima, aproveita e conta para todos os benefícios que você obteve na sua saúde com o uso da água tratada magneticamente. E aí, se você contar os seus benefícios, o Sunaik encerra a live, porque já deu a hora, né, Sunaik? Já deu a hora já. Sunaik, muito obrigado mais uma vez. Sunaik, não esquece de deixar tuas redes sociais, o teu telefone de contato online. Então, pessoal, boa noite a todos. A Fátima vai contar os benefícios que ela teve e, na sequência, o Sunaik vai se despedir de todos. E não esquece, Sunaik, de deixar o seu telefone para consulta online. Tem muita gente aqui, tá? Meu amigo, parabéns. Isso reflete a preocupação que a empresa também tem com a saúde de todos. É um conjunto. Sim, claro. É um conjunto. E tudo isso ajuda num efeito ainda melhor do nosso projeto de saúde. Fátima, conte os seus benefícios, na sequência o Sunaik. Muito boa noite a todos. Obrigada, Orlando. Boa noite. Então, como te falei, eu tomo essa água há 8 anos. Antes, eu tomava 14 comprimidos por dia para fibromialgia, para diabetes, fora 120 unidades por dia de insulina, e também tomava para tireoide. Então, ao todo, eram 14 comprimidos. Depois que eu comecei a tomar a água magnetizada, então, eu apenas fiquei com a insulina, mas uma medida bem reduzida. Era 10, 20 unidades por dia, e o glifage que eles passam para a gente tomar também, né, a equipe médica. Então, devido à fibromialgia, era um terror, assim, meu dia a dia. Mas hoje eu não tenho nem remédio para as dores em casa, e só a insulina mesmo que eu tomo, mas na pandemia bagunçou bastante meu organismo, devido ao emocional, não sei se tem a ver com a diabetes, né? Então, mas agora eu já estou entrando numa alimentação bem restritiva, porque já era, mas eu estou fazendo restrição mais ainda, para poder eu reduzir ou ficar livre, como você falou, da insulina, se ainda for o tempo, né? Porque eu vou fazer esses exames, vou providenciar com os profissionais que eu já faço o tratamento. Perfeito. E eu aconselho a todos que estão presentes ou que estão ouvindo que façam uso da água corrigida e tratada magneticamente, e ela também é mineralizada, traz cálcio e magnésio que a gente tanto precisa no organismo, e não precisa de medicação.
Eu fiquei livre do Puran, eu tomava para tireoide, nódulos eu tenho, eles estavam crescendo muito. Há 7 anos atrás, eu já ia fazer cirurgia, mas com a água, reduziu, fiz exames recentes, e o médico falou, olha, está ótimo, os nódulos não aumentaram, está excelente, e também remédio de pressão, eu não faço mais uso. Então, é confiar e acreditar no projeto, que a água realmente, ela hidrata nosso organismo. Obrigada. Agora é com o senhor, doutor. Perfeito, Fátima. Um excelente esclarecimento aí sobre realmente a qualidade da água. Mas isso faz toda a diferença, tá, gente? Quando a gente consome uma água de qualidade, é outra história, tá? E quando eu fizer uma live para vocês aqui só sobre água, vocês vão ficar impressionados sobre o quanto a água ela tem um poder curativo, tá? Mas isso aí vai ser mais lá para frente, tá? Vamos finalizar aqui. O que eu quero deixar bem claro para vocês: cuidem bem da alimentação de vocês, tá? Pratiquem atividade física, né? Cuide da saúde mental, que a saúde mental é muito importante para vocês. A saúde mental influencia muito. Tenha um sono de qualidade, tá? O sono é muito importante. Se você não dorme bem, altera toda a sua glicemia, seu humor, um monte de coisa, tá? E para você dormir bem, você precisa estar com o quarto completamente escuro. O quarto tem que estar escuro, escuro absoluto. Não pode ter nenhuma luzinha ligada lá no corredor, nenhuma luzinha de algum aparelho ligado dentro do seu quarto. Seu celular precisa estar no modo avião ou desligado, porque produz poluição eletromagnética. Isso interfere no seu sono, na sua pineal, que ela é uma glândula muito sensível. Então, se você fizer esse passo a passo, um pouquinho de cada coisa, você não vai fazer tudo de uma vez, mas faz um pouquinho de cada coisa que vai fazer uma diferença enorme na sua saúde, ok? E para finalizar aqui, quero que vocês busquem sim uma alimentação saudável. E evite o mal, faça o bem e viva a vida de vocês extraordinariamente.